Olá, produtor! Olá, produtora! Nós continuamos aqui no nosso curso de produção de ovinos. Hoje, ainda no módulo 2, tratando de manejo alimentar, na nossa aula 3, nós vamos continuar falando sobre o manejo alimentar de lotes. Nós já falamos sobre o manejo alimentar das fêmeas em gestação, falamos do manejo alimentar das fêmeas em lactação e hoje nós vamos falar do manejo alimentar das crias. Nesse tópico especificamente de manejo alimentar de cabritos e cordeiros, nós abordaremos os processos de desaleitamento, creep feeding e até mesmo confinamento de crias. Bem, em relação ao manejo alimentar de cabritos e cordeiros, o que é prioritário lembrar é o seguinte: a qualidade do seu cordeiro e do seu cabrito depende do manejo alimentar e nutricional que você ofertou para sua fêmea, principalmente no terço final da prenhez, ou seja, nos últimos 50 dias que a sua cabra e a sua ovelha estava prenhe. Esse cabrito, esse cordeiro oriundo de uma fêmea que recebeu uma nutrição adequada, nasce com um peso mais adequado, com a quantidade de gordura mais satisfatória, fazendo com que seja um animal mais ativo, procure mais rapidamente a mamada e com isso possa estimular a fêmea a produzir mais leite. Por outro lado, a fêmea que está em condição corporal adequada ao parto, ela também vai levantar mais rápido, está mais apta para estimular a sua cria aos processos respiratórios, cardíacos e com isso vai ter também uma cria mais ativa. Bem, em se tratando de cordeiros e cabritos, o principal ou mais importante é a oferta de colostro. Colostro é o primeiro leite que a cabra e a ovelha produzem pós ao parto, certo? Esse material é rico em proteína, rico em gordura e rico em anticorpos. Esses anticorpos são os anticorpos que a fêmea possui contra as doenças e que é transferido para a cria a partir da ingestão de leite. Eu quero que vocês atentem que a ingestão do colostro para a transferência de anticorpos, ela só é eficiente até no máximo 24 horas pós o parto do cabrito e do cordeiro. Então, esse cabrito e esse cordeiro, ele deve receber, ser aportado para ele o máximo de colostro, em pelo menos nas primeiras 12 horas garantir a ingestão de uma quantidade satisfatória de colostro para garantir a imunidade dessa cria. Crias que não recebem colostro são crias que têm uma probabilidade muito grande de morbidade e de mortalidade, ou seja, de adoecimento e de perda, certo? De mortalidade antes do desmame. Então, a oferta de colostro é essencial. Naquelas propriedades onde existe uma estação de monta, o ideal seria um banco de colostro, justamente para poder atender a demanda de crias ou de fêmeas que não conseguem ofertar colostro para suas crias. Por outro lado, em se tratando de manejo alimentar de cordeiros e de cabritos, temos uma clara diferença entre aqueles animais que são direcionados para a produção de leite, cabritos leiteiros ou cordeiros leiteiros, e aqueles animais que são direcionados para a produção de carne. Naqueles animais leiteiros, frequentemente se dá o aleitamento artificial, já que a unidade precisa de comercializar o leite. Enquanto que aqueles animais de corte frequentemente têm o seu aleitamento ao pé da matriz. Vamos falar aqui primeiro do aleitamento dos cabritos provenientes de cabras leiteiras. Bem, esse aleitamento desses cabritos provenientes de cabra leiteira, existem diversos esquemas de aleitamento até os 60 dias pós-parto desses cabritos, onde teoricamente ocorre o desaleitamento. Então, esses esquemas passam por oferta na primeira semana pós-nascimento de leite, além do colostro, leite de cabra. Depois da primeira semana pós-nascimento, substituição desse leite de cabra por leite bovino em 2 refeições diárias, começando com 1 litro pela manhã e 1 litro à tarde, e se reduzindo para uma refeição de 1,5 litro apenas uma vez até a completa desmama desse cabrito leiteiro, tá certo? Então, dessa cabrita leiteira. Então, existem diversos esquemas, desde esquemas mais sofisticados, como é o volume de leite, para garantir um maior ganho em peso dessa cabrita. Tá? Então, esse esquema de aleitamento, ele deriva, é claro, do objetivo da propriedade, mas frequentemente as fêmeas elas são alimentadas, os machos são descartados, né? Os cabritos machos são descartados, as fêmeas são alimentadas justamente para fazer o processo de reposição. Em relação ao desaleitamento em cabritas leiteiras, ele acontece por volta de 60 dias. Existem alguns critérios relacionados a isso, né? O consumo consistente de pelo menos 150 gramas de concentrados por 3 dias consecutivos seria um critério para o desaleitamento.
duas vezes o peso ao nascer seria um outro critério para o desaleitamento. Então, todos esses critérios eles são relevantes, importantes justamente para estabelecer estratégias de desaleitamento de animais leiteiros. No caso de animais de corte, onde se dá a desmama, né, a amamentação e a desmama, esses animais se recomenda ficar ao pé da matriz até por volta da oitava semana de pós-parto, oitava ou nona semana pós-parto, que é justamente quando um total de 80 a 90% de todo o leite que a matriz iria produzir já foi produzido, e esse animal, por volta da sétima até a nona semana de vida, já é um animal que já está em transição com rumen, com população que consegue aproveitar bem a pastagem. Então, esses animais de amamentação, né, cordeiros e cabritos de corte, que é a amamentação ao pé da mãe, eles têm um impacto sobre a eficiência reprodutiva da matriz, que pode ser prejudicada pela amamentação desses animais. Esses animais sugando essa fêmea vão reduzir a condição corporal da fêmea, e essa redução da condição corporal pode impactar negativamente sobre a reprodução. Então, o aspecto a se considerar, produtora, em relação ao manejo que nós vamos dar a essa matriz ou a esse cordeiro tem a ver justamente com os objetivos de produção. Se você está querendo determinar 3 partos em 2 anos, ou se está querendo determinar apenas um parto por ano, isso está frequentemente relacionado aos objetivos de manejo, justamente de amamentação e de desmama desses cordeiros e desses cabritos de corte. Em relação à desmama, esses animais podem ser desmamados por volta, quando os animais atingirem por volta de 90 dias, né? Ou um pouco mais que isso, 120 dias, para garantir a eficiência desse processo. E esses animais desmamados por 90 ou 120 dias são animais que vão ser imediatamente encaminhados para o confinamento, animais de corte. Então, uma outra estratégia relacionada com aumento da eficiência de amamentação e aumento também da eficiência reprodutiva das matrizes é o uso do creep feeding, que é o coxo privativo para cordeiros e cabritos. Então, esse coxo privativo para cordeiro e cabrito, para se ofertar suplemento para esses animais, seja principalmente em animais que estão ao pé da mãe em pastagem, esse coxo privativo ele pode se iniciar por volta dos 10 dias ao nascimento, ter uma ração, né, formulada com um palatabilizante para garantir um favorecimento no consumo desse material, com ingredientes de alta qualidade e alta digestibilidade, para garantir então consumo desse material, ganho de peso dos cordeiros e do cabrito e redução da dependência do cordeiro pelo cabrito, pelo cordeiro e do cabrito pela cabra e pela ovelha. Quanto menos o cordeiro e o cabrito dependerem da cabra, da ovelha e da cabra, vão mamar menos vezes, o animal vai produzir menos leite e com isso vai aumentar a sua eficiência reprodutiva. Então nós temos uma desmama precoce do cordeiro e do cabrito pesado, e nós temos também um aumento da eficiência reprodutiva da matriz com o uso da estratégia do creep feeding ou do coxo privativo. Tá? Então esse cordeiro e esse cabrito que foram alimentados com creep feeding durante o período de cria, após o desmame, por volta de 90 ou 120 dias, a depender da estratégia de manejo, imediatamente já podem ser encaminhados para o confinamento. Animais de corte, né, são encaminhados para o confinamento justamente para adiantar a maturidade desses animais através de um fluxo maior de nutrientes para garantir uma deposição mais rápida de tecido corporal, e essa garantia de deposição mais rápida de tecido corporal garantir um maior crescimento, maior desenvolvimento das massas musculares, maior ganho de peso dos animais. É óbvio que esse confinamento tem estratégias bastante focadas em termos de duração, que pode ser o recomendado o recomendado aí por volta de 80 até 90 dias, né? Um período de adaptação que, se os animais vierem de uma alimentação exclusivamente a pasto ou uma alimentação que teve uma proporção de creep feeding, eles precisam se adaptar a uma alimentação em confinamento que frequentemente tem uma maior quantidade de concentrado, de grãos e farelo em relação ao volumoso, tá? E essa adaptação, ela também vai depender da genótipo e da idade dos animais. Então, o confinamento em si, pessoal, ele é uma estratégia relacionada a uma aceleração do ganho em peso, uma aceleração
da maturidade desses animais e da deposição de massa desses animais. Então esses animais vão ganhar mais peso, esses animais vão produzir carcaças mais compactas, justamente a partir do fluxo maior e mais constante de nutrientes via dieta. Para garantir esse fluxo maior e mais constante de nutrientes via dieta, normalmente se lança mão de níveis mais elevados de grãos e farelos, ou seja, de ração na dieta desses animais. E o aumento dessa ração na dieta dos animais frequentemente precisa passar por um período de adaptação. Então, se você acabou de comprar um cordeiro e um cabrito que veio do pé da mãe em uma pastagem de braquiária, em uma pastagem de sínodon, em uma pastagem de pânico, esse material ele não está preparado para receber altos níveis de altos níveis de concentrado no seu confinamento. Então você vai precisar adaptar esses animais, que pode ser feita uma adaptação por volta de 10 a 15 dias, aumentando proporcionalmente o nível de concentrado dessa dieta até chegar ao nível adequado. É óbvio que você precisa do auxílio de um nutricionista, tanto na formulação de um zootecnista ou de um outro técnico especializado em nutrição, tanto na formulação da dieta como no acompanhamento desses animais dentro desse confinamento. Tá? A duração desse confinamento normalmente é por volta de 80 até 120 dias e a adaptação dos animais depende justamente de onde esses animais são oriundos, de onde esses animais vêm. Normalmente, os genótipos mais utilizados para a produção de animais confinados são genótipos que favorecem o ganho em peso, a deposição de massa muscular e o engorduramento da carcaça, de raças especializadas, como é o caso da raça Doppler e os seus cruzados, ou da raça Texel e os seus cruzados, animais mais precoces e menores. Mas, por exemplo, aqui na região Nordeste é muito comum utilizar deslanados derivados da raça santinês. Normalmente, animais jovens respondem melhor ao confinamento em relação à eficiência alimentar e nutricional do que animais mais velhos. Entretanto, animais mais velhos também são procurados justamente pelo aumento da espessura de gordura. Se vocês olham aqui, ó, na medida que o animal envelhece, passa nas semanas, o gráfico vermelho aí, a conversão alimentar do animal aumenta, ou seja, piora, e a eficiência em azul diminui. Isso quer dizer o quê? Que existe um limite, né, para esses animais serem eficientes em converter alimento em peso. E essa eficiência para converter alimento em peso está até por volta das 40 semanas, que é quando os animais atingem a maturidade sexual. Então, quando os animais têm aí por volta de 40 semanas, né, quando eles atingem aí a maturidade sexual, esses animais eles cessam então a deposição mais eficiente de tecido e passam então a depositar de forma menos eficiente o tecido e aumentar o grau de adiposidade da sua carcaça. Então, se vocês olharem, existe um momento aí, principalmente nas primeiras 30 semanas de vida dos animais, em que o crescimento é exponencial e que a conversão alimentar melhora e a eficiência alimentar é muito elevada nesses animais. Ou seja, a capacidade que esses animais têm de converter alimento em ganho, dieta em ganho de peso, é muito alta nesse primeiro momento e ela tende a cair, né? Os ganhos tendem a ter taxas menores aí na medida que o animal vai avançando. Isso acontece também justamente relacionado com a velocidade de crescimento. Os animais aí por volta da 20ª, da 30ª semana têm uma velocidade de crescimento muito alta. Depois ela tende a diminuir, ficar mais tímida e depois ela tende a estabilizar justamente com a maturidade sexual dos animais. Então nós sabemos exatamente onde o cabrito e o cordeiro crescem mais rápido e nós sabemos exatamente onde os animais ganham mais peso, mais eficiente nesse período. E é justamente esse tipo de estratégia que nós precisamos ter, nós precisamos lançar mão para garantir a eficiência do processo. Então, especificamente em confinamento, né, as dietas elas devem ser formuladas para atender necessidades nutricionais dos animais que estão em taxa de crescimento muito elevada. Frequentemente são dietas que levam ingredientes proteicos em grande quantidade, principalmente em cabritos e cordeiros, que é um confinamento diferente, por exemplo, do acabamento ou da terminação que se faz com gado de corte, que é maior o nível de energia. Então, em cabritos e cordeiros, nós estamos querendo garantir um fluxo de nutrientes maior para acelerar esse ganho de peso, acelerar essa velocidade de crescimento e esse animal chegar mais rápido no seu peso à maturidade para que a gente possa comercializar esse animal. E essa aceleração faz com que ele produza carcaças maiores, mais pesadas em um menor tempo.
tá? E é justamente isso que garante a comercialização e eficiência do confinamento. É óbvio que com o custo cada vez maior dos ingredientes, dos insumos, vem sendo feito uso a substituição por outros insumos que podem substituir o milho e soja padrão no confinamento, na dieta de confinamento de animais ovinos, que frequentemente está favorável a altos níveis de concentrado, altos níveis de ração na dieta. Tá? E aí é justamente nesse contexto que nós precisamos focar. Bem, eu espero que tenha sido instrutivo para você e nós voltamos posteriormente com mais informações a respeito do manejo alimentar e nutricional dos lotes dos animais. Muito obrigado.